examinadora, aos familiares e meus amigos que estão aqui presentes para prestigiar meu trabalho, que tem como título Lactato como Indicador de Mortalidade. E foi meu orientador nesse trabalho foi o professor Luiz Alexandre Moscon. Esse é um breve cronograma deste trabalho, coloquei alguns tópicos para a gente conseguir se organizar. Então, nele eu vou falar dos nossos objetivos, introdução, revisão bibliográfica, materiais e métodos, resultados e discussão. Então, o objetivo desse meu trabalho, o objetivo geral, foi relacionar os níveis de lactato sanguíneo a cães e gatos no Hospital Veterinário Joaquim Rossi, no Unesc, a mortalidade, fazer um parâmetro para a gente utilizar como preditor de mortalidade. Os objetivos específicos foram quantificar os animais avaliados que permaneceram vivos e que vieram a óbito após essa avaliação, mensurar a média de lactato para cada um desses grupos, identificar quanto desses animais obtiveram lactato acima de 20 mg por decilitro, que a gente vai ver mais na frente que é a referência que a gente utilizou, a unidade que a gente utilizou como referência, e avaliar o índice de mortalidade para ambos os grupos, os que obtiveram uma média abaixo e acima desse valor. O que me motivou a fazer esse trabalho foi a gente ter uma ferramenta em mãos concreta, né, e precisa de prever mortalidade, porque muitas vezes na clínica, na prática, a gente não tem tanto essa ferramenta, né? Muitos animais às vezes apresentam uma clínica boa, apresentam uma situação que às vezes parece aos olhos do tutor ser boa, mas a gente não tem tantos instrumentos na mão para dizer que aquele paciente tem um risco elevado de óbito. Então, para a gente ter mais uma ferramenta dessa na mão, tendo em vista que o lactato já é utilizado como fator de prognóstico, de forma bem importante. O lactato é utilizado tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, de maneira bem importante, como ferramenta de prognóstico e de avaliação terapêutica, né, para monitorar se a terapia está sendo eficiente para determinadas situações. Então, falando brevemente sobre o histórico, se iniciou em 1780, neste ano foi isolado do soro do leite azedo do ácido lático. Aí só vale salientar, aqui nesse ponto, que o ácido lático não é exatamente a mesma coisa que o lactato, né? O ácido lático ele contém um próton a mais, que é o hidrogênio na sua cadeia. Então, assim, ele é bem parecido, mas não é exatamente sinônimo. Em 1843 foi identificado o lactato no sangue humano, em mulheres que vieram a óbito no puerpério. Em 1851 foi identificado em um paciente que morreu de leucemia. Então, a partir desse ponto, foi possível concluir que o lactato era presente em animais, em pessoas, né, no princípio, em situações extremas, né, críticas. Então, na medicina humana, o lactato é utilizado há mais de 3 décadas na prática mesmo como exame, e na medicina veterinária há pouco menos de 2 décadas. Então, para falar do lactato, de fato, o que vem a ser o lactato? Ele é um dos produtos das vias metabólicas do piruvato, né? A gente sabe que as células, os tecidos precisam de energia celular constantemente, e essa respiração celular pode ocorrer de 2 formas, de forma anaeróbica ou forma aeróbica, né, com a presença do oxigênio. A forma comum é a forma aeróbica, quando há presença de oxigênio. Ou seja, nesse caso, quando ocorre a glicólise, né, que é a quebra da glicose, vai ser liberado o piruvato, esse composto. Na presença do oxigênio, ele vai ser convertido em acetil-CoA, depois ser incluído no ciclo de Krebs, onde vai gerar 36, dependendo da literatura, 38 ATPs. Essa é a forma comum. E quando não há presença de oxigênio, esse piruvato ele vai ser convertido em lactato, através dessa enzima lactato desoxidrogenase. Então, essa vai ser a via anaeróbica. Então, o corpo humano, o corpo animal, os organismos, eles produzem lactato de forma natural, não só em situação de anaerobiose, mas se mantendo em níveis mais baixos, né? Principalmente pelos eritrócitos, as hemácias, elas não possuem mitocôndrias, né? Então isso é um fator que faz com que ela utilize a glicólise anaeróbica para produzir lactato e ser fonte de energia. Já é comprovado que células do sistema nervoso também fazem esse mecanismo, músculo esquelético, principalmente o coração e as musculaturas, a musculatura em geral. Foi comprovado também, principalmente na medicina humana, que até 6 segundos, né, numa situação de exercícios físicos intensos, o corpo ele utiliza a respiração aeróbica. Depois desse tempo já começa a lançar a mão da respiração aeróbica também do lactato para servir como fonte de energia. Né? É uma medida de proteção mesmo que o corpo faz para manter energia. A pele, em destaque aqui, baço, pulmões, leucócitos, eles também produzem lactato em situações, às vezes até de aerobiose, mas em situações críticas. Né? Os leucócitos, por exemplo, são também grandes produtores de lactato
lactato em situações onde eles se aumentam, né? E vai ocorrer também o aumento da produção de lactato. Esses são os principais órgãos, né? Os sistemas responsáveis pela eliminação, pela depuração do lactato. O fígado, principalmente, aproximadamente 60% do lactato é eliminado através do fígado. Os rins também têm a sua parte, 30%. Músculo esquelético e coração também vai fazer essa eliminação. Aí vale dar destaque para o fígado nesse processo, porque acontece o ciclo de Cori, né? Que é quando o fígado pega esse lactato que está na corrente sanguínea, que foi produzido em excesso, e ele tem a capacidade de converter isso novamente em glicose ou armazenar em glicogênio, né? Ele pode ser lançado na circulação novamente para ser reutilizado ou então ficar armazenado como depósito. Então, qualquer patologia que cometa qualquer um desses órgãos pode mudar a concentração de lactato no organismo. Então, o que vem a ser a lactatemia? Obviamente, o aumento da concentração de lactato. E ela vai ocorrer quando há um aumento excessivo da produção, geralmente por anaerobiose, ou quando há uma falha na excreção, principalmente nesses órgãos que a gente viu, né? Esses fatores que está aqui em vermelho são fatores hemodinâmicos que também podem alterar a concentração de lactato, geralmente para maior, né? Nível de hemoglobina, se estiver muito baixo, né, não vai ter o carregamento de oxigênio necessário, o corpo vai ter que lançar a mão, saturação arterial, débito cardíaco, tudo isso vai influenciar. As causas da hiperlactatemia são divididas em três, né, pode ser classificado da seguinte forma: tipo A, quando é derivado de hipóxia tissular mesmo, forma mais comum, quando há hipoperfusão tecidual, então o corpo vai precisar produzir energia dessa outra forma. Tipo B, quando não há evidência de hipoperfusão sanguínea. E misto é quando há envolvimento desses dois tipos. Então, só para exemplificar essas causas, tipo A, todos os fatores, ou bastante deles, né, que vão causar esse nível de hipóxia, qualquer tipo de choque, onde há uma alteração no sistema circulatório, qualquer tipo de necrose, isquemia, tromboembolismo, anemia, aumento de demanda por estresse ou por exercício físico intenso. Tipo B, né, ou seja, sem envolvimento de hipóxia, diabetes, deficiência de tiamina. A tiamina, ou vitamina B1, ela participa do ciclo de Krebs, então se não tem tiamina, o corpo vai precisar utilizar outra forma para produzir energia, que é esse caso. Doença hepática grave, obviamente, feocromocitoma, toxinas, vários tipos de intoxicações, que obviamente há hipoglicemia, né? E mista, neoplasia e sepse, a gente não vai verificar por que ocorre. Então, o lactato ele é um marcador muito sensível, mas não específico, né, para doenças. É universal de condições críticas e condições adversas, né? É um instrumento importante de prognóstico, que é a avaliação, como já foi dito, e para detecção, né, melhor, de situações de hipoperfusão, principalmente em pacientes com choque oculto, onde não é possível verificar de forma aparente, né, uma situação de hipoperfusão. Então, em relação às referências, eu coloquei em destaque essa referência de 5 a 20 mg por decilitro, que é uma unidade um pouco diferente da convencional, que é utilizada para mensurar lactato. Né? Geralmente, a gente traz em milimol por litro, que a literatura altera de literatura para literatura, mas fica nessa média, 0,5 a 2,2 milimol por litro, ou convertendo, né, para miligramas por decilitro, 5 a 20, que é o que a gente vai utilizar. Então, para aplicação prática, né, da clínica, na sepse, vai ser um marcador de severidade, vai indicar a disfunção orgânica de forma importante para a gente, hipoperfusão. Então, na sepse vai ocorrer tanto por conta da hipoperfusão que esse animal vai apresentar, normalmente apresenta, quanto da adequação metabólica que esse corpo vai ter que fazer para conseguir oxigênio. E também pelo aumento da cianose de defesa, que ocorre muitas das vezes, os leucócitos como produtores de lactato, e isso vai estar aumentados também. Então, na prática, uma mensuração de lactato é importante e pode ser utilizado para prever óbito em até 3 dias, se tiver assim os valores de referência. E lactato próximo a 2,5 milimol por litro indica uma mortalidade 2 vezes maior comparado a pacientes com lactato menor que 1,4. Na síndrome da resposta inflamatória sistêmica, valores superiores a 2,5 milimol por litro está associado ao aumento da mortalidade em até 7 dias. E muitas drogas e toxinas também estão envolvidas na hiperlactatemia, pode ser causadores de hiperlactatemia. E dando destaque para os glicocorticoides, que a gente tanto utiliza na prática clínica, né? Elas vão intensificar as ações da catecolaminas, ou seja, adrenalina, norepinefrina, dopamina, e elas têm essa capacidade
tanto de aumentar por ação direta, né, tanto por fazer o sistema simpático, né, de defesa aumentar dessa forma também o lactato. Então, só exemplificando, a prednisolona por 4 dias já pode fazer elevação sanguínea de lactato, e metilprednisolona pode levar em até 8 vezes. Tá? Pacientes oncológicos, principalmente leucemia, linfoma, onde há aumento de linfócitos normalmente, né, não é sempre, então isso vai causar um aumento do lactato também, e vale destacar que a neoplasia também pode causar por conta de obstrução, né, de vaso sanguíneo, adequação metabólica, disfunção mitocondrial, que é onde acontece esse tipo de Krebs. Tudo isso vai levar para que o corpo precise de outras formas para produzir energia, além da metástase hepática, né, que também vai afetar o principal órgão responsável pela depuração. Então, o lactato ele pode ser mensurado com diversos dispositivos, tanto laboratoriais quanto dispositivos de bancadas. Pode ser feito por pulsão venosa ou arterial e pode ser medido através do soro, sangue total ou plasma. Existe sim algumas variações, tá? Dependendo principalmente da pulsão, mas a literatura traz como não muito importante. Tá? A revelação ela é mínima. Depende das especificações do aparelho também que a gente for utilizar. Em relação às limitações, para fechar a revisão, é pouco sensível para a hipoperfusão inicial, né, por conta de proporção mesmo, com o tamanho do organismo, né, pode ser que a gente tenha um lactato normal, mas uma situação de hipoperfusão importante, mais regional, mais inicial. Né. Em relação aos acoplamentos, a gente já citou no outro tópico também, o estresse da manipulação pode levar o lactato e dar um resultado falso para a gente também. Então, em relação a essa pesquisa propriamente dita, né, os materiais e métodos, foram avaliados 31 animais, cães e gatos, e mensurado o lactato desses animais no momento da internação, da admissão na internação, e foi avaliado os respectivos desfechos desses casos, né, se os pacientes permaneceram vivos, se eles tiveram alta parcial, total, ou se vieram a óbito, né, ou de forma natural ou por eutanásia. Em relação à idade e sexo, não houveram especificações para incluir no exame, então a idade variou de 6 meses a 13 anos, e foram 15 fêmeas e 16 machos que a gente utilizou aleatoriamente, todos eles com indicação de internação. Avaliação anatológica, exame físico, tudo foi feito também como parte do exame clínico, né? Então, após a coleta de sangue, era feito primeiro, né, a mensuração do lactato, e depois o sangue era encaminhado para fazer as análises de hemogramas, bioquímicos. O aparelho que a gente utilizou foi o aparelho Bioplin, semiautomático, né, kit Bioplin, que dá o valor de lactato naquela referência que já foi citada. Então, a doença renal aguda e crônica foram as condições mais incidentes que tivemos nesse trabalho, aproximadamente 25,8% dos animais, seguido por traumas, né, como mordedura, atropelamento ou por outras causas, no segundo lugar com 16%. Tá? As alterações de exame físicos e laboratoriais a gente não registrou, por não ser o foco no momento da pesquisa. Tá? Então, esses foram os nossos resultados de todos os valores de lactato. 31 animais ao todos. Nessa primeira tabela, o valor do lactato, a admissão do animal. Coloquei em destaque os lactatos, os valores, né, acima de 20, é considerado o valor de referência. Tá? E na última coluna, o desfecho do caso, né, se esse paciente obteve cura ou ele veio a óbito. Coloquei em destaque também os animais que veio a óbito, para facilitar a nossa compreensão. Então, para representar esses resultados, de todos os 31 animais que a gente examinou, 12 animais vieram a óbito, que representa 38,7%, e 19 que tiveram alta, que representa 61,3%. A gente fez a média de lactato para esses dois grupos de animais. Os animais que vieram a óbito obtiveram uma média de lactato de 23,82 mg por decilitro, enquanto os animais que tiveram alta obtiveram uma média de 10,21 mg por decilitro, ou seja, mais que dobrou os animais que vieram a óbito a média de lactato em relação aos que tiveram alta. Só para ilustrar isso que eu falei agora, esse gráfico, em azul representando os animais que permaneceram vivos, e em laranja os animais que vieram a óbito. Tá? Em relação ao valor do lactato, a gente separou grupos também em relação ao valor, ao índice, né, a mensuração do lactato. 7 animais apresentaram um valor acima de 20 mg por decilitro,
ou seja, 22,6% de todos os animais, e 24 animais apresentaram um valor abaixo desse mesmo valor, ou seja, 77,4%. E o índice de mortalidade foi calculado nesses dois grupos, ou seja, os animais que tiveram essa média acima, 5 morreram, ou seja, 71,4%. E os animais que tiveram a média abaixo de 20, apenas 7 morreram, de 24, ou seja, 29,2%, ou seja, uma porcentagem bem menor. Para ilustrar isso também, fizemos esse gráfico. As duas primeiras colunas representam os animais com a média acima de 20, a gente pode perceber em azul os vivos, em laranja os mortos. Na outra parte desse gráfico, menor que 20 miligramas, ou seja, dentro da normalidade ainda, pelo menos menor que o máximo da normalidade. A gente pode perceber que essa tabela se inverteu, inverteu os parâmetros. Os animais que tiveram a média abaixo de 20, os vivos tomaram o lugar daqueles que vieram a óbito nessa primeira tabela. Parece que foi até desenhada essa tabela, mas ela ficou realmente bem simétrica e mostrou para a gente que, com valor acima da normalidade, a chance de óbito é acima de 70%, enquanto para menores de 20 a chance variou entre 30%, ficou nessa média. Tá? E com esse trabalho foi possível concluir que o lactato séreo é uma boa ferramenta, sim, para a gente prever, preditar mortalidade sobre condições diversas de internação e terapia intensiva. Essas foram as referências utilizadas. Obrigado.